Se você gosta de assistir BBB, eu vou te contar nesse vídeo o que pode estar acontecendo com as suas emoções enquanto você assiste e como isso pode afetar diretamente a sua vida. Se você gostou desse assunto, vem comigo até o final. Se você já acompanha meu canal, você já sabe, tudo no universo é energia, vibração e frequência. E tudo que acontece na sua vida é porque está na mesma frequência que a sua. Por exemplo, se você quer ouvir uma rádio X, você coloca ali na frequência em hertz daquela rádio X, certo? Se você quer ouvir a rádio Y, você coloca na frequência da rádio Y. Então, para entender isso melhor, vamos lembrar da tabela de Hawkins. David Hawkins foi um médico psiquiatra que fez uma pesquisa e ele mediu as emoções, a frequência das emoções em hertz e colocou nessa tabela para indicar o nível de consciência das pessoas, né? Cada pessoa tem um nível de consciência, ou seja, cada pessoa está num degrau evolutivo, né? Não é porque a gente está aqui, todo mundo na Terra vivendo no mesmo planeta, que a gente está no mesmo grau evolutivo. Não, cada um tem um, né? E David Hawkins chamou isso de grau de consciência. O grau de consciência é medido pela média das emoções que as pessoas vibram aí na maior parte do seu tempo. É claro que você deve estar olhando a tabela e você deve estar pensando assim, a gente oscila, né, entre essas emoções ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, mas o que indica o nosso grau evolutivo é a emoção, né, é a frequência que a gente vibra na maior parte do tempo, né? Ou seja, uma média aí das emoções que a gente vibra ao longo da nossa vida, do nosso dia. E claro, é possível evoluir dentro dessa tabela? Claro que é possível, né? Ao longo da nossa trajetória, da nossa vida, é possível sim a gente elevar o nosso grau de consciência. Mas também, se a gente não prestar atenção, se a gente não vigiar nossos pensamentos, a gente também pode baixar a nossa frequência em muitos momentos da nossa vida, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque quando a gente baixa a frequência, o que vai acontecer na nossa vida são acontecimentos de baixa frequência. Então, o que acontece? A pessoa, por exemplo, está vibrando lá em 170 Hz, 175, 150. A vida dos sonhos dela está onde? A vida dos sonhos dela está na alegria. Onde é que está a alegria? 540 Hz. As coisas boas não acontecem muito na vida dela, porque ela está numa frequência abaixo daquilo, da alegria, da vida dos sonhos. Aí ela acha que a lei da atração não funciona, ela não consegue manifestar desejos. Por quê? Porque ela está numa frequência mais baixa, mas na verdade ela está perfeitamente funcionando. Então as coisas ruins, né, que estão acontecendo ali na vida dela, são porque ela está vibrando naquela frequência e talvez ela nem saiba, nem tenha consciência e não esteja percebendo isso. E o que o BBB tem a ver com tudo isso? Quando a gente está assistindo alguma coisa, seja BBB, seja um filme, seja qualquer outra coisa, a gente tem geralmente pensamentos e sentimentos, né? Principalmente os sentimentos determinam a nossa frequência em hertz. Então, o nosso cérebro, ele não sabe se a gente está assistindo, se a gente está imaginando, se a gente está sonhando ou se a gente está vivendo aquilo. Quer um exemplo? Fecha o seu olho rapidinho. Imagina que você cortou um limão pela metade. Agora você vai espremer esse limão na sua boca. Imagina aí que você está espremendo agora, nesse momento, o limão na sua boca. O que aconteceu? Eu aposto que você salivou. Exatamente, porque o seu cérebro pensa nesse exato momento que você está chupando limão. Ele não sabe que você está imaginando, tanto até que ele provoca reações físicas. O mesmo acontece na nossa vida. Se você está assistindo um negócio, seja um filme, seja um BBB, se você ficar ali vibrando, sentindo emoções de baixa frequência e você ficar envolvido com aquilo, você vai trazer aquilo para sua vida. Qual que é a questão, né? Geralmente a gente não assiste e fica só ali e depois esquece. Se a pessoa conseguir assistir ali e ficar de boa, ali, ficar neutra com sentimentos, né, ou ficar feliz, sei lá, tudo bem. Mas a questão é que a gente não faz exatamente isso, né? Geralmente a pessoa, ela fica envolvida com aquelas histórias, ela fica envolvida, ela leva para o trabalho, depois ela conversa com a amiga, depois ela vai ver notícia, depois ela vai ver um meme. Então ela fica tão envolvida naquele universo que ela começa a trazer aqueles sentimentos, né, para o padrão vibratório dela. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Então eu vou explicar mais ou menos como isso acontece através de sentimentos prováveis, né? Sentimentos que provavelmente uma pessoa tem quando está assistindo BBB. Eu não estou dizendo que é uma regra, tá bom? Eu não estou dizendo que você faz isso. E eu também não estou aqui julgando se assistir BBB é bom ou não para você. As suas decisões da sua vida é você quem sabe. Eu só quero aqui com esse vídeo que você
preste mais atenção nos seus próprios sentimentos para que você não deixe isso atrapalhar a sua vida, tá bom? Então vamos lá. Primeira emoção provável que uma pessoa, quando assiste BBB, tem: julgamento. É muito, muito, muito difícil você assistir um programa desse e não julgar. Por quê? Primeiro porque a gente já está acostumado a julgar tudo, né? Que a gente vê, tudo que acontece, todas as pessoas, a gente tem essa mania. E dentro da casa, existem pessoas de todos os graus evolutivos, ou seja, de todos os níveis de consciência. Tem pessoas ali dentro que a gente vai se identificar mais, outras que a gente não vai se identificar, outras que vão fazer coisas que a gente considera inaceitável. E dentro da casa, tudo isso fica muito maior, fica muito mais exacerbado. E aí o que acontece? A gente vê, a gente assiste e a gente já cai na tentação de julgar as pessoas. Mas vamos aqui refletir aonde que está em hertz a frequência do julgamento. O julgamento não aparece exatamente dessa forma na tabela, mas eu acredito que ele deva estar ali em uns 175 Hz, que é a frequência do orgulho, da arrogância. Por quê? Uma pessoa que está julgando a outra, inconscientemente, o que ela está pensando? Pode ser que a pessoa nem se dê conta disso, tá? Não que ela faça isso de propósito, mas lá no fundinho da pessoa que julga, será que ela não pensa, eu sou superior, por isso eu posso julgar? Aquela pessoa está fazendo uma coisa que é condenável, eu nunca faria isso, eu sou superior a ela, então eu posso julgar, então eu devo condenar, porque ela tem que aprender. Mas aí você pode estar pensando, mas o que aquela pessoa fez realmente foi horrível e ela precisa ser punida. Primeira coisa, você precisa entender que o universo tem leis. Pode parecer que isso aqui tá uma bagunça, mas existem sim leis universais e elas sempre são cumpridas. Não tem como enganar o universo. E quais são essas leis? Primeira, lei de ação e reação. Tudo que você faz, você recebe de volta. E geralmente em proporções muito maiores. Segunda lei, lei de causa e consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. É a famosa lei do karma, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Se aquela pessoa que está dentro da casa, que fez uma atitude que você considera condenável, que você considera inaceitável, esta pessoa vai receber aquilo de volta. E aquela pessoa também vai sofrer as consequências disso. Isso é inevitável. Portanto, não cabe a nós querer ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Porque quando a gente faz isso, a gente também está entrando naquela mesma frequência. Se a partir do momento que você desejou que o outro sofra as consequências, a partir do momento que você desejou o mal dele para que ele aprenda, você vai receber isso de volta também. Porque o universo não aceita desculpa. Você já pensou você falar assim, hoje eu vou querer ouvir a rádio Y, mas só hoje eu vou colocar na frequência da X. Não tem como você fazer isso, entende? Então, a partir do momento que você baixou a sua frequência, você vai atrair acontecimentos exatamente daquela mesma frequência. Então, dessa forma, você vai sofrer a consequência daquilo que você emanou nas devidas proporções, é lógico, né? A pessoa vai sofrer as consequências nas devidas proporções do que ela fez, do que ela emanou, e você nas devidas proporções do que você emanou, do que você desejou para o outro. Se você julgou o coleguinha, você também será julgado. Se você condenou, você também será condenado. É assim que funciona a vida e não tem conversa. Então eu acho que a gente deve pensar muito bem, né? Antes de julgar as pessoas, de condenar, de apontar o dedo, porque isso de alguma forma ou de outra também vai voltar pra gente. Segunda emoção provável que uma pessoa pode ter quando tá assistindo BBB: raiva. Lógico que aqui muitas pessoas vão falar que não sentem raiva, né? Que não sentem ódio, porque imagina, é uma emoção feia, né? Entre aspas, a gente aprendeu que sentir ódio é feio, que sentir raiva é feio. Então, muitas vezes a gente sente, mas a gente não admite. Por que a gente sente? Porque a gente é humano. A raiva, ela aparece às vezes na nossa vida como uma forma de mostrar pra gente alguma coisa dentro de nós que não tá legal, né? Mas ao invés da gente se entregar a essa raiva, a gente precisa aprender a lidar com ela. Porque se a gente não aprende a lidar com a raiva bota fogo no parquinho aí da nossa própria vida, né? Ela incendeia tudo ao redor. Então a gente precisa aprender a lidar com ela de uma forma mais sábia. E por que eu tô falando da raiva? Uma pessoa que deseja que a outra saia com muita rejeição, com a máxima rejeição, o que ela tá vibrando? Ódio.
raiva, vingança. E é exatamente isso que vai voltar para a vida dela. Mais acontecimentos que estão na mesma frequência da raiva. Mais acontecimentos que vão fazer ela sentir raiva. Se essa pessoa deseja que a outra seja rejeitada, ela também será rejeitada de alguma forma ou de outra. Pode acontecer que ela perca o emprego, que ela seja rejeitada no emprego dela, ou que ela perca um relacionamento, uma amizade. A pessoa pode não fazer o link, né? Mas foi ela que se colocou ali naquela frequência. Enfim, isso pode se manifestar de inúmeras formas, né? Não dá pra dizer se vai ser assim ou se vai ser assado, mas aquilo de uma forma ou de outra se manifestou na vida dela. E aí você pode pensar assim, mas o fulano ou a fulana mereceu, porque ele fez coisas inaceitáveis, porque ele fez coisas horríveis. Ele pode até ter feito coisas horríveis, mas vamos só parar para pensar um pouquinho. A rejeição, ela dói de qualquer forma, certo? Você já deve ter sofrido alguma rejeição na sua vida. Quando a gente é rejeitado por uma pessoa, dói, gente, não dói? É muito dolorido. Então eu imagino que assim, uma pessoa que sai da casa, de qualquer forma ela foi rejeitada, certo? Mesmo que ali seja equilibrada a votação, vamos pegar uma situação hipotética que a votação foi equilibrada. Essa pessoa, ela já vai parar para pensar na vida dela provavelmente, porque a pessoa que tá lá dentro, ela acha que ela tá certa, né? E depois quando ela sai, ela vai ver as coisas de uma outra perspectiva. E quando as pessoas tiram ela, eu acredito que ela deve pensar, opa, peraí, alguma coisa eu errei, alguma coisa eu fiz que não foi legal. E a pessoa, ela vai olhar, ela vai assistir, né, as gravações, acredito eu, que ela vai olhar para aquilo de uma outra forma e vai refletir sobre aquilo, né? Então, eu acredito que o fato da pessoa sair por si só já vai trazer uma grande evolução para aquela pessoa. Agora, será que então a gente precisa desejar que a outra pessoa saia com máxima rejeição, sendo que um pouquinho de rejeição já dói bastante, né? Já faz a gente aprender muita coisa. Que fique bem claro aqui que eu não tô defendendo ninguém, tá bom? Mas eu acho também que a gente não pode punir o erro das pessoas com pena de morte. Por exemplo, teve até uma ex-BBB aí que teve máxima rejeição, que teve vários problemas na vida dela, né? Até pensou em suicídio, tentou, sei lá o quê. Filho sofria bullying na escola. Eu acho que também a gente não pode exagerar e também a gente tem que confiar que a vida tem os seus processos naturais de fazer aquela pessoa evoluir, de fazer aquela pessoa ter os aprendizados dela. A gente não precisa ir lá e fazer isso com as nossas próprias mãos, porque senão a gente também vai estar trazendo aquilo para a nossa vida. Se você quer votar, fazer a votação, fazer sua parte, se você acha que você deve votar e fazer sua parte, tudo bem, né? Mas toma cuidado com o sentimento que você faz aquilo. E se você acha também que você deve discutir as determinadas questões ali que apareceram com seus amigos, com as pessoas das suas redes sociais, né? Se você quer levantar questões que você considera importantes, também são muito válidas, né? Porque algumas questões, elas precisam ser discutidas na sociedade quando elas aparecem. Não tô falando que a gente deve fechar os olhos para tudo, mas tem formas e formas de se fazer isso, né? A gente pode fazer isso de uma forma mais consciente, de uma forma mais equilibrada e de uma forma mais amorosa. Uma alternativa aí para esses sentimentos de julgamento e de raiva seria exercitar a empatia e a compaixão, né? Entendendo que cada pessoa está no seu degrau evolutivo, que cada pessoa tem o seu nível de consciência e que cada pessoa faz naquele momento o melhor que ela pode, o melhor que ela consegue, que ela sabe fazer naquele momento. E se a gente quer que essa pessoa aprenda realmente, uma alternativa aí ao ódio seria fazer uma oração para a pessoa, por que não? Porque isso sim seria eficiente para a pessoa aprender. Mandar uma vibração amorosa, uma oração, por mais que seja difícil, por mais que a gente não concorde com a pessoa, né? Mas todos nós merecemos uma segunda chance. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no meu canal se você não está inscrito ainda e um abraço e até o próximo vídeo.